Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar os erros textuais que normalmente se cometem em dissertações. E lógico, nosso objetivo é aprender um pouco mais com isso para amadurecer a nossa escrita, certo? Então, vamos começar mostrando aqui 6 trechos de dissertações, tá? Dos mais variados temas. E a partir deles nós vamos analisar os erros. Lembrando que vamos trabalhar aqui erros textuais, certo? Não são erros gramaticais, acentuação gráfica, translineação, ortografia, concordância, enfim, não. Nós vamos trabalhar aqui paralelismos, redundância, afirmações extremas, que são aquelas afirmações exageradas, trechos confusos ou incompletos, falta de palavras, às vezes quando a gente está passando do rascunho para o texto original, fica faltando alguma palavra, problemas de coesão e incoerência, né? Já trabalhamos inclusive esses assuntos em outras videoaulas, vocês podem dar uma olhadinha lá. E vamos fazer a análise dessas frases aqui, tá? Vamos começar aqui com a primeira, que fala o seguinte, sobre a questão da pandemia e o ensino, né? Nós temos assim, com a pandemia, diminuiu as possibilidades de um ensino que já não tem nenhuma referência de qualidade nesse país, onde os alunos possam se preparar para o Enem e onde possam passar de ano. Bom, quando a gente analisa esse fragmento aqui, nós temos algumas colocações textuais a serem feitas. Lembrando que nós não estamos analisando aqui gramática, tá? Vamos então para a primeira afirmação, a primeira colocação. Em relação, gente, deixa eu só o mouse voltar aqui, voltou. Em relação a essa afirmação aqui, ó, diminuiu as possibilidades de um ensino que já não tem nenhuma referência de qualidade. Se você achar necessário, faz uma pausa no vídeo, analisa, se não as 6 frases de uma vez, frase por frase. Depois você pode consultar aqui do lado, tá? Se você preferir, dá uma olhadinha do lado para ver se encontra esse problema que está sendo mostrado aqui dentro do texto, certo? Enfim, você fica à vontade aí. Eu vou mostrando aqui referência de qualidade. Aqui nós temos o que nós vamos considerar eu posso chamar de uma repetição, mas é melhor chamar de um problema de pleonasmo, ou melhor dizendo, vamos falar de redundância, já que estamos falando de dissertação, porque toda referência subtende que já é de qualidade, tá? Então, o ensino que já não tem nenhuma referência seria suficiente nesse fragmento aqui, tá? Nós temos uma repetição da palavra onde, que aparece na segunda linha, e aparece na terceira linha. Não é interessante você repetir palavras, certo? E principalmente quando você repete conjunções ou pronomes relativos, você está demonstrando um pouco de insegurança na escrita. É importante fazer um ponto, começar uma oração nova, certo? Ou pelo menos substituir a palavra onde quando aparecer mais de uma vez. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma inadequação coesiva. Por quê? Porque a palavra onde não se encaixa nesse fragmento aqui. Olha só, não tem nenhuma referência de qualidade nesse país onde os alunos possam se preparar para o Enem. Fica estranha essa colocação do onde. Nesse país onde os alunos possam se preparar para o Enem. Os alunos se preparam para o Enem nesse país, para o Enem, onde possam passar de ano. Olha esse outro onde aqui, ó. Eles possam se preparar para o Enem, onde possam passar de ano. A gente percebe que o onde fica mal encaixado. E principalmente quando você diz passar de ano no Enem onde possam passar de ano. Então fica também um trecho confuso, tá? Eu poderia até ter acrescentado aqui trecho confuso. Seria interessante retirar esse onde, que é mais um pronome que se refere... Um pronome é um advérbio, né? Na verdade, um advérbio aqui de lugar, quando você diz a casa onde moro, por exemplo, né? Mas nessa primeira frase não se encaixou bem, tá?
Na segunda frase, nós temos o seguinte: o investimento em educação deve começar por quem forma as profissões, que é o professor, que não está legal. Então veja que nós colocamos aqui ambiguidade, porque a gente precisa entender o que é que não está legal aqui. O que não está legal é o investimento em educação, ou o que não está legal é o professor. Quando se optou por colocar a oração adjetiva, ela sempre vem, se é uma oração adjetiva, se é uma oração que começa com o que, ela sempre vem ao lado de um substantivo. Aqui deu a entender que o professor é que não está legal. A intenção de quem escreveu foi dizer que o investimento em educação não está bom, não está condizente com a realidade, com as expectativas, né? E é até interessante também não colocar essa palavra legal, porque ela faz parte de uma informalidade. Para uma dissertação, não é interessante você usar a palavra está legal, esse trecho aí, tá? E essa oração deveria ter sido colocada aqui. Um investimento em educação que não corresponde às expectativas, por exemplo, né? Deve começar por quem forma as profissões. Enfim, é importante retirar essa oração adjetiva que apareceu no final da oração 2, ou melhor, do trecho da dissertação 2. A número 3 fala sobre os animais e diz o seguinte: respeitar os animais deveria ser uma obrigação do ser humano, pois ele é o mais racional dos seres que existem. E aqui nós colocamos a redundância, porque se eu estou falando do mais racional dos seres, eu já estou entendendo que seres são aqueles que existem, né? Como é que eu vou falar de seres que não existem, tá? Então, sobrou essa oração adjetiva também. Você percebe que a oração adjetiva é bem complicada, né? É bem complexa, é interessante saber tanto onde se usar, como também se são necessárias aparecer no texto, né? Ok. A número 4. Para vencer a pandemia, é necessário ter prudência, responsabilidade e conhecer como curar a doença quando tiver. Aqui nós temos um probleminha de paralelismo sintático, que é um tipo de problema sintático pouco percebido por quem escreve, tá? Quando você adquire uma maturidade de escrita, você consegue perceber isso aí. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse paralelismo. Olha só, para vencer a pandemia é necessário ter 3 coisas: prudência, responsabilidade e conhecimento. Se você utilizou um adjetivo, aliás, um substantivo abstrato aqui, se você utilizou 2 substantivos abstratos com responsabilidade, a palavra conhecer devia ser, na verdade, conhecimento, tá? Prudência, responsabilidade e conhecimento, porque tem que ter uma sequência lógica, uma sequência de mesma classe gramatical, tá? E não foi o que aconteceu, porque nós temos um verbo. E olha só, um trecho confuso, porque conhecer como curar a doença quando tiver. Espera aí, para vencer a pandemia eu tenho que conhecer como curar a doença quando tiver. Quando eu tiver a doença. Se eu for ter essa doença, eu precisaria de uma vacina para me proteger da doença, né? E a vacina, no caso, não curaria a doença, tá? E aqui também não tem como a gente saber se está se falando sobre conhecer a cura da doença, que seria a vacina, né? Enfim, o trecho fica muito confuso por conta dessa falta de uma informação precisa, né? É necessário refazer esse finalzinho de texto, tá? De preferência, tirar essa palavra curar a doença, né? Se no caso, principalmente se for referente a ter uma vacina, né? Que vacina não cura, ela protege, né? Enfim, o trecho ficou confuso ou mesmo até incoerente, né? A número 5. Vencer as dificuldades. Outra vez, o tema é educação. Vencer as dificuldades que não deixam ter uma educação de qualidade é um desafio de todo mundo,
por mais que a gente conheça os problemas que estão tendo, alguém pode ter percebido aqui a gente junto, né? Mas lembrando que nós estamos trabalhando aqui erros textuais, né? Mas tudo bem, tá? E a gente que é separado. E vejam só, nós colocamos aqui o problema da informalidade, tá? Por quê? Nós temos aqui, ó, dificuldades que não deixam ter uma educação de qualidade. Esse que não deixam ter é um trechozinho estranho para um gênero tão formal como é a dissertação, certo? E também aqui embaixo, por mais que a gente conheça os problemas que estão tendo, né? Ainda que fosse havendo, ficaria um pouco melhor, né? Mas se está havendo problemas, esse termo até mesmo poderia ser tirado, né? Ou então colocado os problemas existentes, tá? Ficaria melhor, poderia ser também. De qualquer forma, a informalidade é o principal problema do trecho 5. No 6, vamos lá. No 6 nós temos o seguinte. Num país onde, aqui foi só um probleminha de digitação, onde nada funciona, uma lei que visa a proteger os animais acabou de ser sancionada. Agora é considerado crime hediondo matar animais de estimação e a punição para quem agredir é a cadeia. Então vejamos aqui. Nós colocamos uma afirmação extrema, por quê? Porque começou-se dizendo que num país onde nada funciona, e a gente sempre bate nessa tecla, cuidado com as afirmações, que elas não podem ser rigorosas, tá? Não podem ser extremamente rigorosas, mesmo que seja a sua opinião, mesmo que você tenha aquele sentimento de revolta, de indignação, você tem que medir as palavras quando escreve a redação. E nós colocamos aqui também uma questão de incoerência. Veja se você percebe aí. A incoerência que nós colocamos aqui tem relação com o conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo, tá? Não é uma coerência interna ao texto. É o que eu conheço sobre o assunto que eu acabei escrevendo aqui. Ele disse, ou ela, a pessoa disse que acabou de ser sancionado, agora é considerado crime hediondo matar animais. Então vejam só, primeiramente que a matança já implica crime hediondo, tá? E segundo que a lei não diz que agora é considerado crime hediondo matar animais, porque a lei fala sobre a proteção a animais que são vítimas de maus tratos. Se não me engano, é a lei 1085 de 2019, né? Essa nova que foi aprovada agora em setembro de 2020. Então, na verdade, tem que tomar cuidado com isso aí. A informação, você tem que ter você tem que aprofundar o conhecimento antes de você escrever uma redação. Ah, professor, eu não tenho esse conhecimento aprofundado, então você só menciona o caso. Mas colocar informações que você não tem certeza de que estão corretas pode prejudicar o seu texto, certo? Então, olha só, o crime não seria, no caso, hediondo, porque não está falando de matar animais. E outro detalhe, gente, aqui menciona apenas os animais de estimação, mas essa nova lei, ela se estende também para outros animais, mesmo os que não sejam de estimação, tá? E a punição para quem agredir é a cadeia. Então, cuidado. Na verdade, a lei anterior, que é de 1998, ela já punia com até 1 ano de detenção as pessoas que agrediam animais. Então, a punição para quem agredia a cadeia dá a entender que antes não havia cadeia, tá? Então, é a chamada incoerência extratextual. É a incoerência que está relacionada ao conhecimento de mundo. Ou, nesse caso, ao conhecimento da lei, da nova lei, que foi sancionada agora em setembro deste ano de 2020. Tá? Então, não fala sobre matar animais de estimação. Essa lei fala sobre a punição àquelas pessoas que maltratam os animais, certo? Então, por hoje, essa aí foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco, né? E a gente se vê
numa próxima ocasião. Tchau!